O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, como eu sempre digo, vai lá no YouTube, que é o nosso canal principal, vai no buscador, digita CISOcast, vai nos encontrar. E também através dos nossos canais, que são os canais complementares, TikTok, Instagram. Você tem o nosso site oficial, que é o CISOcast.com. E o segundo canal principal, que a gente considera, é o Spotify também. Através de lá você consegue, através do seu carro, escutar o nosso bate-papo aqui, que com toda certeza, partindo de hoje em especial, vai trazer muito valor agregado à conversa que nós vamos ter, tá bom? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WithSecure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a AuthHunter, que é o maior portfólio do mercado para projetos de segurança da informação, tá? Com toda certeza. Eu vou pedir à produção que rode o comercial do primeiro patrocínio e a gente volta na sequência com a nossa figura ilustre que está aqui hoje de novo. Um abraço. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, estamos de volta. Ele é diretor de TI no Hospital Infantil Sabará, presidente da ABCIS, atua há 30 anos na área de saúde, em gestão estratégica e liderança em diversas áreas. E veio para falar conosco sobre os desafios da segurança para a transformação digital na área de saúde. Então, senhoras e senhores, muito prazer que eu recebo aqui Vitor Ferreira. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Alan. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Imagina, o prazer é nosso. Vitor, primeira vez que você vem aqui participar, peço a você, por gentileza, que se apresente para o público que ainda não conhece, tá? A gente, ao contrário de alguns segmentos, a gente abrange todos os setores, então acho que vale muito a pena você registrar o seu histórico profissional, por favor. Vamos lá. Eu tenho uma carreira toda desenvolvida na área da saúde. Saí só uma vez, assim, me arrependi, voltei correndo. É duro de falar isso, né? Mas a barba branca já me entrega. São 30 anos aí já e com atividade em diversas vagas, diversos cargos dentro do setor da saúde. Já passei por qualidade, por estratégia, por operações, por contas. E desde 2016, em todas essas posições, eu sempre falei muito mal da TI, né? E desde 2016 eu fui convidado já que eu reclamava tanto, né? Então, caiu na testa. Então, é isso aí, exatamente. E
Já sou de São Paulo, né, mas já exerci país afora, aí já tive em várias oportunidades e retornei agora nesse início de ano para essa posição aí no Hospital Infantil Sabará, que é uma instituição bem especial. Primeira vez que eu estou num hospital de nicho, assim, né, ainda mais infantil. É bem diferente do que eu estava acostumado de hospital geral e tal. Aprendendo muito. E quando a gente fala especificamente da área de tecnologia, eu sou aquele bicho estranho, né? Que eu não tenho a formação raiz na área de tecnologia, sempre fui aquele usuário chato, né? Aquele usuário que quando a TI fala que tá difícil, que não vai dar, eu ia lá e fazia o meu sozinho, né? E acabei tendo... Foi um banho de humildade, né? Eu brinco assim, tendo que me confrontar quando eu assumi como CIO aí de um grande hospital, tendo que confrontar com os meus próprios preconceitos, né? Aquele negócio que eu achava que era muito fácil, não era tão fácil, por aí vai. Mas hoje me sinto muito feliz nessa posição, não enxergo caminhos possíveis para a gente evoluir e resolver os nossos problemas crônicos e complexos na área da saúde sem a transformação digital, em que pese a área de saúde ser basicamente sempre um setor mais atrasado ao adotar coisas que outros setores, outras verticais já colocam em prática há mais tempo. E sou um apaixonado pela área, né? Então, aquela coisa, como é que é? Trabalhe naquilo que você gosta e você não vai mais precisar trabalhar. Então, é bem por aí. É isso aí. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, trazer uma tranquilidade para nossa alma, para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo e sentindo que a gente está contribuindo de alguma forma com alguém, né? Você sabe que você está aqui também, claro que evidentemente pelo know-how que você tem, mas a gente teve a gravação, o episódio do CISOcast Kids, onde recebemos crianças. Legal. Função do 12 de outubro. Tivemos também a presença aqui da Karina, que veio falar do projeto também, voltado a crianças, né, em cyber. E hoje você, como responsável por uma instituição de saúde voltada à criança, né, que tem uma série de peculiaridades ali e uma atenção maior, creio eu, que em função até da Lei Geral de Proteção de Dados, um cuidado maior com a criança, porque é indiscutível isso, né? Ela é talvez a ponta mais frágil da situação. E eu queria até aproveitar, a gente vai rodar uma matéria agora do Jogo Rápido. Legal. E a gente vai tratar nesse momento de transformação digital na saúde. Mas eu quero pegar algumas coisas aqui com o Vitor, aproveitar que ele está nesse front e debater a partir da matéria que a gente vai rodar agora. Então a gente vai para o Jogo Rápido e na sequência a gente volta para começar o nosso bate-papo, tá bom? Bora. Vamos lá. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido diretamente da TVO. A transformação digital no setor de saúde está revolucionando o atendimento e a gestão dos fluxos de informações. Contudo, essa evolução exige atenção especial à segurança da informação, porque é preciso garantir a proteção de dados sensíveis em função às leis globais de privacidade. Portanto, implementar medidas de segurança é essencial para o sucesso e a confiança na transformação digital. Viemos às ruas para saber como as pessoas enxergam esse tema. Simbora! Bom, pessoal, estou aqui com a Manuela. Manuela, você já ouviu falar em transformação digital? Como você enxerga esse tema? Eu já ouvi falar sobre a transformação digital e eu acho que é um tema que a gente tem que estar conversando muito hoje em dia por conta do avanço da inteligência artificial. Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente está vendo na internet são de inteligência artificial. Então já ouvi falar assim e eu acho que é uma pauta muito importante para estar se conversando. Maravilha! E você já percebeu que muitos serviços no setor de saúde são contratados digitalmente? Sim, esses dias eu estava marcando uma consulta com a minha dermatologista e é tudo digital, até o WhatsApp eles configuram lá, você não fala com ninguém. E às vezes é até estressante, né? Que você fica lá apertando botão e não consegue resolver o problema. Você acha que ficou mais fácil marcar a consulta digitalmente, você ir lá no portal médico ou até mesmo em aplicativo? Você acha que ficou mais fácil ou dificultou isso?
Eu acho que ficou mais fácil em questão de disponibilidade, porque antes, às vezes, você tinha que esperar um dia inteiro para uma secretária ou para um médico mesmo te responder e você conseguir marcar alguma coisa. Então é mais tranquilo por disponibilidade, que aí você vai lá e você consegue fazer qualquer hora também, né? Porque você não precisa, às vezes, ligar e falar com alguém, é só ir pelo portal. E você acredita que com a transformação digital, alguns processos eles precisam ter mais segurança para garantir a segurança dos nossos dados, a proteção dos nossos dados? Eu acho que com certeza, né? Porque a gente tá mexendo com a internet, a gente não sabe, a gente nunca tem certeza de onde, que a gente tá concordando. Porque eu acredito que não é todo mundo que lê todos os termos de serviço lá, só clica o botão concordo e vai. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha e com quem. Né? Porque a galera muito de idade também não sabe como mexer nessas coisas, principalmente quando envolve saúde. Porque às vezes tem consultório que só tá fazendo esses atendimentos online. E aí como que uma pessoa que não tem muita influência, que não consegue fazer? E aí eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente está compartilhando da nossa informação. Verdade. Eu agradeço a sua participação, foi ótimo falar com você. Muito obrigada, Carol. Bom, pessoal, agora estou aqui com a Júlia. Júlia, você já ouviu falar sobre a transformação digital? Como que você enxerga esse tema? Já ouvi falar. Eu acho que é um tema muito importante por causa do avanço, né, da tecnologia, que deixa a nossa vida muito mais fácil, muito mais prático também. Acho muito legal, muito importante. E você já percebeu que muitos serviços na área de saúde são contratados digitalmente? Já percebi isso também, que é muito prático, muito mais rápido. É muito bom, porque você consegue fazer do conforto da sua casa. Você não precisa ficar falando com o atendente, com o funcionário. Acaba deixando muito mais fácil, muito mais prático. E você acha que em relação, na hora que você vai marcar uma consulta, você acha que ficou mais fácil você acessar o portal médico ou algum aplicativo ali na hora de marcar? Você acha que facilitou isso? Com toda certeza, mas tem alguns aplicativos que não são tão avançados, então travam muito. Às vezes deixa um pouco mais difícil. Toda vez que eu vou marcar alguma consulta no dentista, por exemplo, eu marco presencialmente. Porque aí eu já tô lá, já faço presencialmente e, torna mais fácil, porque tem gente que não sabe muito de tecnologia, aí também acha muito melhor pra marcar presencialmente, mas com certeza, muito melhor. E você acredita que em função da transformação digital, alguns processos eles precisam de mais segurança para garantir a proteção dos nossos dados? Sim, porque você tem que confiar muito para passar esses dados, você tem que saber sempre, você tem que confirmar muitas vezes para mandar, antes de mandar qualquer dado, você precisa confirmar muito, precisa ter sempre certeza para quem você está mandando, porque são informações muito pessoais às vezes e não pode vazar isso para qualquer pessoa, porque pode mexer muito com a nossa segurança. Maravilha! Foi ótimo conversar com você, Júlia, muito obrigada. Igualmente, eu que agradeço. Bom, pessoal, encerramos as entrevistas por hoje. Galera do CISOcast, é com vocês! Muito bem, Vitor. Quando a gente fala em transformação digital, é óbvio que ela não se limita à questão de você ter um prontuário eletrônico, ter um acesso. A gente fala de todo um ecossistema do negócio. Mas como a gente leva para a sociedade, teoricamente leiga, não dá para entrar em determinados detalhes, a gente quer ouvir o que é que eles enxergam ali, né? Perfeito. Claro que quando a gente faz uma pergunta, a pergunta também acaba, de certa forma, induzindo a resposta. E a gente também faz e usa para algumas questões para facilitar até aquela pessoa que está ouvindo a primeira vez. Ela pode boiar, né? Então, a gente fala de transformação digital há muito tempo, talvez 10, 15, 20 anos, não sei nem precisar isso. E eu queria saber de você o seguinte, o que efetivamente mudou de lá para cá, né? E o que você poderia referenciar como sendo uma vitória, sobretudo para o setor de saúde? Que você olha e fala assim, no passado isso para nós era um peso que impactava o processo, impactava a segurança, impactava tudo. E conseguimos conquistar esse espaço hoje por meio da transformação digital, que faz toda a diferença na vida prática da sociedade, né?
Alan, eu acho que a gente passou por etapas, né? Então, a gente saiu de um momento totalmente analógico, totalmente em papel, passou por um momento longo de introdução a conceitos de informática, ainda com computadores de grande porte, cartão perfurado. Chegamos na microinformática, chegamos na internet, chegamos na digitalização de processos e chegamos na transformação digital. Então, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, foram essas camadas que foram se sobrepondo para a gente chegar até nessa discussão sobre transformação digital. Ponto importante é que quando a gente olha para o cenário da saúde no Brasil, a transformação digital ainda é muito incipiente, porque a gente ainda tem o atraso de instituições que, quando a gente olha para aquela penúltima etapa ali de digitalização de processos, ainda não conseguiram avançar. Então a gente ainda tem um drama no que diz respeito à inteligência com a qual a gente aplica os recursos que estão disponíveis. Os recursos estão aí. Não precisa mais reinventar a roda, não. A entrevista da Carol, ela falou ali, por exemplo, de agendamento, né? O agendamento online é uma ferramenta que surgiu para atacar um dos principais problemas crônicos que a gente tem na saúde, que é o acesso. Sim. Né? As pessoas não conseguem chegar no serviço. Na dúvida de conseguir ou não chegar no serviço, elas agendam presencialmente em 4, 5 locais. E elas vão no que chamar primeiro, nos outros 4 elas vão faltar. É isso aí. Esse no-show, esse desperdício de agendas é crônico em quase todas as instituições de saúde. Uhum. Então, quando a gente fala da transformação digital, olha só, esse é um exemplo clássico. É melhor eu ter uma agenda compartilhada com diversas instituições, porque aí o cara só vai conseguir marcar em uma delas. E caso essa aplicação seja inteligente, se você marcou numa instituição, 48 horas antes você vai receber um push no seu celular lá dizendo assim: ô Alan, você tem consulta depois de amanhã, você vem? Sim, eu vou. 24 horas antes: Alan, só tô te lembrando, é amanhã, tá? Você vem? 2 horas antes: Alan, é daqui a 2 horas, tu já tá vindo a caminho? Se você falar nessa última, se você falar não vou poder ir, a ferramenta consegue aproveitar aquele espaço e aquilo deixa de ser um horário perdido. Você consegue imaginar num país continental como o Brasil quanto dinheiro vai pelo ralo só da gente não conseguir aproveitar isso e não ter essa camada comum entre os hospitais? Até porque a hora custa, né? Para todo mundo. É por isso que a gente fala que a saúde é um saco sem fundo no país. Porque quando a gente olha, primeiro que a gente faz uma boa aplicação dos recursos, mas quando a gente olha os desperdícios, por exemplo, operacionais, eles ainda são muito altos. Então tem muita coisa para melhorar. Esse exemplo dessa abordagem, apesar da indução e tal, é um exemplo pragmático, né? A gente tem lá num consultório médico os recursos, o consultório aberto, o médico disponível e o cara falta. Aquele é um dinheiro que foi, né? Numa área que já é carente de recursos. Então, essas ferramentas tecnológicas integradas, bem distribuídas e aplicadas com inteligência, elas são a grande ferramenta que a gente tem para aplicar melhor os recursos e para transformar a experiência do paciente, né? Porque imagina você como paciente, isso que eu falei, né? No modelo anterior, você ia lá, marcava a sua consulta e você tinha que ficar ligado no dia da sua consulta, né? Quando foi marcado. Nesse modelo com agendamento online, você não precisa mais disso, né? Você começa a se sentir atendido 48 horas antes. Sim. Então, é inteligente, é eficaz e para o cliente representa um cuidado a mais. Que eu estou só te dando assim, ó, mandou um push, mas além do push, poderia te mandar orientações, poderia se fosse caso, por exemplo, de uma agenda de exame, poderia te mandar preparo para aquele exame, tudo de uma forma que encaixa com a expectativa do cliente. Então, vira um canal de comunicação. Olha, se você tiver alguma dúvida, fala conosco. E é incrível, porque quando a gente fala de otimizar processos, hoje a gente tem no país mais celular do que habitante. Todo mundo... então, é algo que chega. Se você tentar comunicar de qualquer outra maneira, não chega com a mesma efetividade. Então, é isso, é uma grande ferramenta. E você falou disso... e até pela minha experiência prática recente, eu me recordo que por esses dias mesmo eu passei numa consulta médica, daqui a pouco o WhatsApp começou a me comunicar: olha,
o médico te encaminhou para o especialista tal, vamos marcar, né? E já querendo direcionar. Então, é uma proatividade que é bom para a instituição, porque ela sabe que muita gente, quando é direcionado, acaba não indo. E para ela ter um consumo imediato proativo. E, por outro lado, tem-se um desenvolvimento do processo que é natural. Se você passou numa consulta é porque você tem um problema. Não basta a consulta. E o pessoal tem um hábito de fazer os exames, avalia por si só, vê que está tudo ok, nem volta no retorno. É mais um problema que você tem, né? Você vai desenvolvendo uma coisa que você não constrói, não unifica, né? A gente falou de uma coisa básica agora, que é o acesso. Que um agendamento online pode democratizar o acesso para mais pessoas e com uma experiência melhor do usuário. Sim. Mas se você quiser, a gente pode estender esse olhar para qualquer outro processo que você imagine na área da saúde. Então, quando você fala, por exemplo, do engajamento do paciente, você deu o exemplo ali, o cara mesmo pegou o seu resultado de exame e decidiu que ele não ia, que ele viu que ele está bem. Agora, você imagina que grande parte dos agravamentos de saúde que a gente tem acontecem por falhas no engajamento do paciente. Então, você imagine, por exemplo, uma plataforma, você é cliente do meu hospital, você está lá, você está cadastrado e eu sei que tratamento que você precisa fazer. Imagina se eu te mandar uma mensagem perguntando se você está fazendo, ou se eu te mandar um lembrete falando, olha, está no horário do seu remédio, você já tomou? Ou de novo, o canal de comunicação aberto, olha, você está na sua segunda semana de tratamento, você tem alguma dúvida? Você está sentindo alguma coisa? Tudo isso a gente pode fazer através de plataformas, de soluções digitais, sem ter o custo e sem ter o problema praticamente insuperável num país continental como o Brasil, do deslocamento, da distância, do custo. Né? Então, essas ferramentas, elas realmente aproximam as pessoas das suas soluções de saúde. E eu estou falando ainda pessoas buscando instituições de saúde. Se você quiser simplificar ainda mais isso, vamos tirar a variável das pessoas, vamos fechar a porta do hospital e só olhar para os processos internos. Nossa, o caminhão de oportunidades que a gente tem de aplicar tecnologia para que os nossos processos sejam mais ágeis, mais efetivos, mais corretos, impeçam erros humanos, nossa, é gigantesco. Hoje você pega assim, a gente chama tudo de hospital, mas se você pegar um hospital que tem uma tecnologia para te ajudar na dispensação dos medicamentos e um que faz na mão, não existe possibilidade de comparação do nível de erro entre esses dois hospitais. Com certeza. É isso. Com certeza. Não resta dúvida. E aí, uma coisa que a gente tem em mente é que, assim, o Brasil, você pode até me corrigir, como essa informação você tem melhor que eu, com certeza. Mas até a última vez que eu vi, nós tínhamos mais de 6.000 a 7.000 hospitais no Brasil, não é isso? Mais. Segundo o último censo da Federação Brasileira de Hospitais de 2024, em 2024, no início do ano, esse censo apurou 7.309 hospitais em funcionamento. 7.309. Quantos hospitais são dedicados à criança? Pouquíssimos. Quando a gente olha, e mesmo esses poucos, você ainda corta esses poucos por um terço ou pela metade, para aqueles que têm recursos mais avançados para patologias crônicas, para patologias graves. Sem exagero, eu te diria que a gente consegue contar nos dedos das mãos. Os que são. Os especializados, né? Mas você acha que isso se deve a que razão? Porque você tem, estatisticamente falando, um alto volume de adultos, de adolescentes, de idosos e de crianças também. Todos têm em comum a questão do perfil consumidor. Todos vão demandar. Porque... Normalmente, quando a gente fala de um hospital especializado, esse hospital especializado ele existe para tratar aquela curva mais grave, mais complexa das patologias. É o hospital que acaba reunindo os maiores especialistas naquele tema. É o HCOR nas patologias do coração, né, hospital de olhos, e para o pediátrico não é diferente. Quando a gente fala do atendimento básico de pediatria, a maioria dos hospitais tem lá um pediatra. Agora, quando você vai precisar de uma especialidade dentro da pediatria, aí já fica mais difícil, já é um profissional mais raro, e que o fato de você ter esses hospitais de nicho e de especialidade, eles acabam concentrando esses especialistas. Perfeito. Né? Então, uma situação mais grave ou uma doença crônica complexa,
provavelmente você vai acabar desembarcando num desses hospitais de especialidade. Por quê? Porque lá vai ter o especialista, e lá vai ter o recurso diagnóstico, e lá vai ter todo um ecossistema preparado para atender a complexidade daquela patologia. Inevitavelmente vai ter uma UTI, um centro cirúrgico especializado para aquele tipo de paciente. Então, onde você precisa de um rim novo, você vai onde? Sabe? Você vai no Hospital do Rim. Ele já tem esse nome porque os caras sabem tudo do rim. Com certeza. E para o pediátrico também, né? A gente tem uma sorte que quando a gente fala quando você fala assim, ó, da demanda, né? Essa demanda dos pacientes crônicos complexos não é tão alta, né? Em comparação ao mar de demanda que a gente tem de atenção básica. Então, por isso que a gente tem poucos, né? Porque eles realmente concentram recursos que são caros e são muito específicos. É uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única, composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, ele atua há vários anos com segurança da informação e tecnologia, tendo passado por empresas como Atacadão, Grupo Carrefour, Ajinomoto e Grupo Primo, que é a atual companhia, além de criador e responsável pelas áreas de segurança da informação, infraestrutura, cloud, suporte, privacidade. Ele atua também como sócio da organização e como entusiasta por geopolítica. Nosso convidado de hoje, ele é uma figura ilustre e veio para bater um papo conosco, agregando muito valor ao tema de hoje. Então, senhoras e senhores, com muito prazer, eu trago aqui Guilherme Henrique. Prazer. Muito bem. Muito prazer, obrigado. Espero que todos estejam bem aí. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui hoje com você. O prazer é nosso e a honra é nossa também, com certeza. Eu vou pedir, Guilherme, que você se apresente para o público que ainda não conhece. A gente sempre explica que a apresentação sua é importante porque serve de parâmetro, de referência para aqueles que estão querendo seguir essa carreira, né? Então, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, eu agradeço. Legal, perfeito. Vamos lá, pessoal. Boa. Como o Alan disse, eu sou o Guilherme. Eu trabalho com segurança aí há alguns anos. Sou nascido em Santo André, conterrâneo aí do Alan. É isso aí. E, bom, comecei minha carreira ali trabalhando no Atacadão, né, como estagiário de segurança, mas eu comecei a trabalhar com segurança, na verdade, estudar segurança muitos anos antes. Então, desde muito jovem, 15, 16 anos, eu comecei a ter meus primeiros contatos ali com segurança, em fóruns de segurança, e eu fazia um curso técnico ali na época, onde eu tive um contato com tecnologia, e ali eu me apaixonei pela área. Depois eu descobri que era uma área de fato, antes eu achei que era só um hobby ali da galera. E aí, posteriormente, eu entrei nessa área de segurança do Atacadão. Fiquei ali há bons anos, né? Então, fiquei quase 4 anos ali no Atacadão, ali do Grupo Carrefour. Lidei ali com diversos bons profissionais, onde eles me ensinaram muitas coisas. Tirei algumas certificações de mercado, estudei bastante. Posteriormente, fui para a Ajinomoto, né? Que, foi uma ótima oportunidade aí também na época. E... chegando aí atualmente, eu fui convidado para começar a área de segurança, infraestrutura, cloud do Grupo Primo. E, acho que foi uma grande oportunidade, uma oportunidade única que não conseguiria, né, dizer não. Eu já era um grande fã do Thiago, né, o Thiago Nigro. Eu acompanhava ele nas redes sociais ali. E, ele tava fazendo lançamento de alguma coisa, eu tava acompanhando ali, ele tava fazendo um suspense. E aí, certo dia, ele postou ali que ele ia fazer um lançamento de uma plataforma de educação, que hoje muitos conhecem, né? Que é a Finclass, é uma plataforma que é como se fosse uma Netflix dos investimentos. E quando eu vi aquilo, né, como cliente, eu pensei,
Acho que isso aí precisa de segurança de informação, acho que isso aí precisa... E disruptivo como é, né? Exato, é um business já grande, porque, eu enxergava o Thiago, pelo menos como cliente, naquela época, como um influenciador apenas, né? Um influenciador de finanças. Eu não sabia que existia uma empresa por trás disso, eu não sabia que existia negócios, business, e talvez seja até a ideia de algumas pessoas que não estão ali tão por dentro. Mas aí, naquele dia, eu percebi que existia um business ali, e um business grande de tecnologia, né? E aí, naquele momento, eu, chamei ali o CTO no LinkedIn, pesquisei no LinkedIn como estava a equipe, né? E, me ofereci para ele até mesmo como ali fã do Thiago, né? Falei, se precisar de alguma ajuda com segurança, se precisar de algum toque ou algum conselho, conta comigo, né? Que eu posso ajudar aí vocês. E naquele mesmo dia ele me falou, cara, eu tô procurando alguém igual você, não quer bater um papo? Aí a gente bateu um papo de umas 2 horas e ele me convidou para participar aí do negócio e desde então eu faço parte aí do Grupo Primo. Então foi uma trajetória aí bem legal, fundei a área de segurança, então foi uma oportunidade de fato de ali criar ali tudo do zero, né? Então, tinha passado por empresas muito bem consolidadas, então empresas que tinham processos muito bem estruturados, ferramentas já compradas, equipes já formadas, e conseguir montar isso numa empresa foi uma oportunidade muito rica. Então, ali eu consegui, construir uma equipe, consegui ali criar um plano de diretor de segurança, por onde começar, por onde ir. E a partir disso, foi evoluindo e, acredito que fazendo um bom trabalho, me mudei pro lado do escritório, estava até comentando com o Alan aí antes dessa conversa aqui gravada começar. E depois de um certo tempo fui convidado a ser sócio, que também era um dos meus sonhos, né? Porque, quando você participa de um negócio como sócio, é extremamente diferente de como só ali um colaborador, porque no final você está participando de fato ali do negócio, você consegue dar opinião ali para onde o negócio vai e também interferir em coisas que às vezes só sendo um colaborador comum você não consegue. Então foi uma grande realização para mim, virei sócio e desde então tô tocando aí a área de segurança, privacidade, aí foi aumentando cloud, suporte e algumas outras e ajudo aí sempre o Grupo Primo no que é necessário. Muito bem, parabéns aí pela trajetória. Guilherme, você sabe que o Sisocast, através da TVO, ele vai para as ruas ouvir a opinião das pessoas sobre os mais diferentes temas. O projeto Sisocast ele tem cunho social, a gente tem o propósito de levar informação sobre as pautas de segurança, cibersegurança e global privacy para todas as pessoas, popularizando o tema. Então, a gente vai rodar uma matéria aqui do Jogo Rápido e na sequência a gente retoma aqui para dar início à nossa conversa. Tá bom? Por favor. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido diretamente da TVO. A cibersegurança tornou-se um componente crítico na guerra moderna, onde a tecnologia digital é tanto um campo de batalha quanto uma arma. A guerra cibernética refere-se ao uso da tecnologia digital para atacar as mais diferentes infraestruturas de um país, comprometendo informações confidenciais e interrompendo serviços que são essenciais. Hoje, presenciamos tensão entre países pelas mais diferentes razões que podem culminar em guerras efetivas. A exemplo de Israel contra a Palestina, Estados Unidos contra a China, Rússia contra a Ucrânia, entre outros. Então queremos ouvir a opinião das pessoas. Será que elas estão antenadas sobre o uso da cibersegurança como instrumento de guerra? É isso que iremos conferir. Bora lá? Bom pessoal, estou aqui com o Ahmed. Ahmed, você tem acompanhado as notícias sobre a tensão entre alguns países que pode culminar em guerra em diversas partes do planeta? Sim, eu tenho acompanhado não só os que podem culminar, como as guerras que já estão acontecendo, né? Exatamente. E você consegue me dizer quais são os principais instrumentos de guerra nos dias de hoje? Enfim, além do material bélico mesmo, enfim, os recursos bélicos, a propaganda é um dos principais instrumentos de guerra hoje em dia. Rede social, desinformação que justifique guerra. Então, mídia e rede social hoje em dia são importantes instrumentos de guerra também. Sim, exatamente. Você acredita que o cyberataque ele é um instrumento importante e comum diante desse cenário? Sem dúvida. O cyberataque vai implicar desde
mexer com sistemas de comunicação de guerra, desde informação, alguns recursos que usam de tecnologia que podem ser bloqueados por cyberataque. Então, sem dúvida que é um instrumento muito importante numa guerra também. E você consegue listar para mim as consequências de um cyberataque? Bom, cyberataque pode desde bloqueio de recursos e bens através de bloqueio de acesso bancário ou recursos, pode bloquear o uso de arsenais, a aviação interfere com controle de voos, com, enfim, com a própria parte operacional da guerra. Então, além da questão de recursos, né, que você consegue bloquear, pode interferir com a parte operacional da guerra, interferindo com movimentação bélica, voos e tudo mais. Exatamente. E como você acha que a gente pode nos blindar diante dessas ameaças? Pois é, da nossa parte, a gente não consegue intervir diretamente nessas coisas que estão acontecendo tão longe da gente. O máximo que a gente pode fazer é checar cada informação que chega pra gente, porque chega muita informação falsa sobre guerra, política. Essas guerras são muito justificadas por falsa informação, né? A gente fala da guerra Rússia e Ucrânia, os russos têm plena convicção que está justificada a guerra, né? Baseado nas informações que eles recebem. Os ucranianos recebem uma informação totalmente diferente, a gente recebe uma terceira informação. Então o mínimo que a gente pode fazer é não difundir informação falsa, já é um bom começo, é algo que a gente pode fazer. E aí o resto, infelizmente, a gente não consegue interferir tanto. Concordo com você. Obrigada pela sua opinião, pelo todo o relato e agradeço a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Bom dia para vocês. Bom, pessoal, agora estou aqui com o Kevin. Kevin, você tem acompanhado notícias sobre a tensão entre alguns países que pode culminar em guerra? Sim, tenho acompanhado muito os rumores de guerras, né, que estão tendo entre Ucrânia, Rússia e outros países, principalmente as mortes em Israel, as crianças morrendo, então eu tenho acompanhado bastante. Certo. E quais são os principais instrumentos de guerra nos dias de hoje? Hoje em dia, é que antigamente a gente usava as pessoas usavam muitas armas, os homens criou bombas, mísseis para causar guerra. Hoje em dia, com a tecnologia, eu acredito que a gente pode criar guerras com um simples clique, né? Através de hackers, né? O computador, né, em si. O computador pode fazer muitas coisas, a inteligência artificial pode causar muitas guerras. Exatamente, você tem razão. E você acha que o cyberataque é um instrumento comum e importante diante desse cenário? Hoje em dia, sim. É muito comum, né, hackers tentar invadir bancos, acabar com infraestruturas de empresas, e isso pode acabar alertando os países, né, que estão sofrendo esses ataques desses hackers e começando a ameaçar, né, invadir países, invadir cidades por conta dessas demandas deles. E você pode listar para mim as consequências de um cyberataque? Muitas, são muitas. Não vou saber assim muitas de cor, mas, por exemplo, que nem eu comentei, infraestruturas pode acabar com bancos, pode roubar dinheiro. Eu estudo ciências da computação, então meu professor ele fala muito sobre ataques de hackers, como se prevenir, como criar uma boa infraestrutura para se prevenir de hackers. Ele fala que é muito comum hackers invadir empresas como bancos para roubar informações, né? Às vezes empresas rivais contratam hackers para poder invadir e buscar informações para poder copiar ou atacar. Então, tipo, essa é só uma das consequências, uma das piores consequências. Realmente. E como você acha que a gente pode nos blindar diante dessas ameaças? Então, o país tem que investir muito em programadores capacitados, né, para poder se prevenir, criar banco de dados, criar programas, né, para se prevenir desses hackers, porque um jovem hoje de 15, 16, 17 anos, se ele for muito esperto, ele consegue hackear uma empresa fácil. Já teve muitos casos assim. Então, o país tem que investir muito em programadores, tem que investir muito nesse quesito, porque, que nem a gente estava comentando, uma guerra não precisa só de armas, e sim de computadores. Então, assim, eu separei um texto. Hoje em dia a gente vê muitos rumores de guerras, muitas coisas acontecendo, não só em armas como computadores, que é uma coisa que vocês levantaram muito importante, mas isso já foi avisado.
E uma coisa que a gente pode se blindar é ouvir que Jesus falou, que é: vocês ouviram falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, assim, o país tem que se prevenir, né, contratando programadores para se livrar dessas ameaças e confiar em Deus. Acho que a nossa maior blindagem é Jesus Cristo. Com certeza, concordo plenamente com o que você disse. Obrigada pela sua opinião e pela sua participação. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Fique com Deus. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Galera do Sisocast, é com vocês! Muito bem. Os mais diferentes conflitos que nós temos no mundo, eles são, de certa forma, vitrine que traduz o poderio não somente militar, mas também associado à capacidade cibernética, né? Que hoje faz parte, tudo isso está junto e misturado ali. Então, os países utilizam hoje muito as ações de cyberataques, fazem uso de drones e tantas coisas mais, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente tem o Israel, por exemplo, que sempre foi um exemplo dessa vitrine, porque Israel, se você olhar historicamente, é possivelmente, se não o maior país, um dos maiores países a investir em cibersegurança, né? Desenvolver tecnologias. E toda vez que você olha para o histórico dele, está sempre em conflito ali, né? Naquela região ali de Gaza e tal. Então você percebe que existe uma fertilidade para que ele invista nisso. É igual você olhar, fazendo um paralelo aqui com um hospital, você olha para um hospital de periferia que recebe muitos casos ali, às vezes os bons, grandes médicos que você encontra aqui na Paulista, muitos deles que estão aqui... Fez a escola lá. A escola lá, né? Em função disso. Então eu queria saber de você o seguinte, considerando esse aspecto da cibersegurança, né, das guerras que a gente se depara a todo instante, como que a cibersegurança se relaciona com os conflitos armados e as guerras? Eu queria que você estabelecesse um paralelo, como que ela é empregada hoje em dia, né? Para as pessoas terem uma noção um pouco mais clara, por favor. Não, legal, perfeito. Vamos lá. Assim, a cibersegurança e a guerra, hoje em dia, principalmente, ela tem uma correlação extremamente grande, né? Então, até começando aí um exemplo sobre o que você falou de Israel, o ataque que o Hamas, né, ali alguns anos atrás, que até o início da guerra fez ali em Israel, ele se iniciou um ataque cibernético, onde ali, né, na questão da fronteira, na questão de vigiar essa fronteira, ele conseguiu tirar essas questões de análise e conseguir passar sem que ninguém percebesse. Então, qual que é o ponto, né? Hoje, mais do que nunca, a cibersegurança e, na verdade, a tecnologia, ela está sendo usada como arma, né? Ela está sendo usada ali para atingir os objetivos finais do país. Então, seja atacar uma pessoa, seja, né, muitas vezes se defender. Então, sem dúvida nenhuma, o hacking, a segurança da informação, ela virou aí uma arma de guerra. E eu acredito que no passar dos anos vai acontecer cada vez mais isso. E hoje mesmo, né, já são tipo dezenas e dezenas de exemplos. Pode ser num caso desse, como eu disse, de, por exemplo, ser usada diretamente para atacar ali uma defesa e bypassar isso sem que ninguém perceba e ajudar ali no ataque físico. Mas pode ser também, como, por exemplo, tem um caso que é publicamente conhecido, né? Isso aqui não é segredo para ninguém, mas a Coreia do Norte, ela patrocina um grupo cibernético, né? Um grupo de hackers, que basicamente se chama, acho que Lazarus Group, depois pode validar o nome corretamente, mas se eu não me engano é isso. E esse grupo, ele faz ataques a partir da Coreia em todo o mundo, e esses ataques são extremamente rentáveis, né? Então, se você pesquisar, são milhões e milhões e milhões de dólares capturados, né? Captados por esse grupo, e no final, esses milhões de dólares, indiretamente, acaba chegando ali ao governo norte-coreano. Então, o hacking aí, não só como né, uma arma de guerra, mas também como uma fonte de renda ali para governos que às vezes são um pouco mais extremistas ou governos ditatoriais, né? Então, a segurança da informação e a tecnologia está sendo usada também para esses fins. Acho que outra coisa que também, dá para citar aqui, desenho de exemplo, vou falando, vou me lembrando aqui. Não, por favor, quero que você faça isso. Mas um caso também muito conhecido é a questão de parar grandes infraestrutura crítica, né, de países. Então, aconteceu, por exemplo, recentemente um ataque numa usina nuclear.
E nesse ataque, teve um problema físico ali, onde parou tanto a energia nuclear, tanto a energia elétrica daquela região, como também trouxe problemas físicos ali para a área. Tá vendo só? Você vinculou o tema seguindo o storytelling sem saber. Ah, é? Tava aí? Muito bacana. Show de bola. Que bom. É isso aí. Pode continuar, desculpa. Não, é só... Então, e é isso. Basicamente, hoje, virou uma arma de guerra. E o problema disso é que nem todos os países têm a capacidade, né? E têm a maturidade para reagir quanto a isso, né? Quantos países hoje, de fato, têm uma estratégia organizacional de defesa, né? Fora esses países grandes, né? Colocamos aí, Estados Unidos, a própria Coreia, China, esses países que até já sabem disso há muitos anos, eles já têm uma estratégia bem definida, tanto de defesa, quanto às vezes de ataque, dependendo da ideia do país, né? Porque, a gente não pode também imaginar que no mundo existe países santinhos, né? Todo país tem ali ideias de espionagem, espionagem no mercado em business, a gente fala de espionagem industrial, mas isso acontece em nível de país também. Então, às vezes um fabricante de um país específico tem um backdoor para que ele consiga capturar as informações ali. Óbvio, e isso já existem estudos, artigos apontando isso, tanto que alguns hardwares e alguns softwares são banidos em países específicos, porque todo mundo sabe que esses softwares e hardwares são usados ali para espionagem de forma massiva da população. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Isso que a gente tem que pensar. Será que hoje, por exemplo, o Brasil, a gente está preparado em questão da nação e também a questão ali de segurança governamental em defender um cyberataque de forma massiva na nossa infraestrutura crítica? Você vai querer me colocar em situação de constrangimento? Né? Deixa quieto, né? Então, eu acho que isso... Até mesmo como cidadãos, né, a gente tem que pensar nisso, assim, porque, de fato, é uma dor, né? Imagina uma infraestrutura crítica né? O quão prejudicial é para um país, não apenas financeiramente, mas, como eu disse aí, o exemplo da usina nuclear, até mesmo fisicamente, né? O tanto de risco que isso pode correr, imagina, caiu a energia de um estado, né? Caiu a energia de um país. Como que você faz ali para manter um hospital? Como que você faz para manter ali uma infraestrutura crítica de alguma coisa que não poderia parar? Então, essas coisas, né, são necessárias serem refletidas, e não apenas na questão país-país, mas muitas vezes até na questão ataque terrorista, por exemplo. Então, será que hoje a gente tem noção do que pode acontecer se um cabo subterrâneo que passa hoje dados entre os países, entre os continentes, for rompido, o que isso pode acontecer? Aí as pessoas falam, mas tem uma redundância e tal, mas será que essa redundância suporta todo o tráfego? Por exemplo, tem algumas linhas de abordagem. Você cortou um desses cabos, o tráfego vai todo para um lugar só. Será que isso daria tração, né? Conseguiria sair o tráfego de forma natural do país? Ou será que isso traria um grande problema? Qual seria o impacto na qualidade desse... Isso, exatamente. Serviço, qual né? seria a velocidade, né? Será que você conseguiria se comunicar? Serviços críticos conseguiriam continuar rodando numa qualidade dessa? Então, acho que todos esses pontos, né, devem ser levantados aí, porque acho que é a mesma coisa em empresas, né? É melhor você pensar no incidente e na resposta dele antes que ele ocorra do que depois, porque depois, já aconteceu. Então, tem que ter um plano ali bem arquitetado aí, governamental, e aí não só o Brasil, mas acho que todos os países do mundo. E eu entendo que alguns países especificamente acabam ficando um pouco para trás nisso. E no longo prazo, isso vai trazer grandes problemas, imagino eu, tá? Bom, eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe. Quando a gente pensa que cai uma chuvinha em São Paulo e os semáforos todos param, você imagina o resto. Exatamente. Mas uma coisa me chamou atenção no que você estava falando, e eu comecei a pensar aqui, e eu não quero polemizar não, nem estou dizendo que eu sou a favor de A ou B. Claro que eu tenho minha opinião, né? Evidente. Sim. Mas a gente não está aqui para polemizar hoje. A gente sabe que a SpaceX, né? Sim. Ela serve tanto operacionalmente para o Brasil, através de seus satélites. Eles são satélites mais próximos da Terra, então eles conseguem prover uma velocidade maior, mas eles também operam e boa parte dos serviços também como contingenciamento. O Starlink, né, no caso. Starlink. Perdão, falei SpaceX. Isso. Não, Starlink, perdão. Starlink, lógico. Sim.
Bem corrigida, ainda bem. Então eu fico pensando na situação atual, né? E eu queria que você traçasse um paralelo do que está acontecendo agora, né? A gente não precisa polemizar, tá? Claro. Mas assim, diante dessa guerra fria que a gente está tendo atualmente, do ministro do Supremo Tribunal e o Elon Musk, né? Como é que você enxerga a capacidade de parar serviços essenciais, né? Diante disso, eu particularmente, eu nunca me aprofundei para saber exatamente qual seria o nosso risco. Eu sei que isso interfere nas Forças Armadas, né? Interfere na questão da segurança do Estado como um todo, mas como que você vê essa situação e se você estiver por dentro desse assunto, evidentemente, claro. Qual que é o risco que a gente tem hoje, por exemplo, se nós ficarmos de cara a esses serviços providos pela Starlink, por exemplo? Perfeito, vamos lá. Assim, o primeiro ponto, né, a Starlink especificamente, no Brasil, ele ainda não trouxe a sua versão comercial, digamos assim, né? E eu acho que, inclusive, eu tentei até contratar um tempo atrás e sofri um pouco desse problema. Você precisa contratar ele no CPF, né? Então, teoricamente, não deveria ter empresas usando ela hoje, né? Mas nós sabemos que ainda mais empresas de pequeno porte, às vezes, cara, o cara é dono da empresa e ele quer ter uma internet de alta qualidade, uma internet ali que, é de fácil instalação. Então, ele compra o Starlink e roda a empresa dele nesse tipo de serviço, mas também, levando em consideração que no futuro, né, vai acontecer essa parte comercial, não só do Starlink, mas também de outras empresas, é extremamente complexo, né, esse ponto de saber que seu serviço, ele pode simplesmente parar por uma questão política, né, independente de qual seja, né, a questão. Eu acho que os profissionais de segurança, né, principalmente os profissionais digamos assim, mais seniors, mais antigos, né, profissional, até mesmo, eu tô falando até mesmo de idade, não tô falando nem de capacidade, tá? Talvez isso não esteja mapeado, por exemplo, numa resposta a incidente dele. Quem hoje tem aí no seu plano de resposta a incidente que talvez ali o seu link de internet possa ali parar por uma questão política, e se isso acontecer, o que vai ser feito, né? Óbvio que você trata ali, né, o risco de terceiros, né, de toda a sua cadeia ali de entrega, mas eu acho que esse é um ponto aí a ser considerado, né? Será que esse é um risco que foi mapeado? Será que no momento que a gente contratar um serviço, a gente tem que refletir sobre isso? Porque, se viu que por uma questão política, da noite pro dia, aconteceu problemas ali. Óbvio que não foi bloqueado, né? Porque não é nem possível que isso seja feito, tecnicamente, né? Porque é uma conexão peer-to-peer, a não ser que você vá lá e derrube a antena. Mas a empresa sofreu retaliações ali, né? Não conseguiu receber dinheiro, então ela teve que se moldar ali. Mas ela poderia tomar a decisão de não prover mais. Exatamente. Esse é o ponto central, isso, né? Isso. Que ponto chega? E eu fico pensando o seguinte, já que existe essa possibilidade deles chegarem às vezes de fato, qual que seria, na sua opinião, o impacto imediato para a nossa sociedade, já que muitos provedores de telefonia aqui no Brasil também dependem deles. É verdade. Né? Sim. Vivo, Claro, enfim, todas, né? Quase todas elas, pelo menos. Eu acho que o impacto é grande, né? O impacto é complexo, assim, porque no final, em tecnologia, a gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe disso, mas às vezes as pessoas que, por exemplo, é um político ou um ministro, algo assim, ele não tem talvez essa noção. Mas quando você puxa um serviço, você puxa um cabinho ali, você derruba toda uma cadeia ali, né? É como se a gente fosse um efeito dominó, digamos assim, né? Então, quem nunca viu aí problemas de DNS derrubando aí várias e várias empresas, ou um problema ali, às vezes, de propagação SPF, derrubando ali alguma empresa. Então, assim, acho que é necessário refletir que, às vezes, um serviço que cai ou um problema que a gente tem com uma empresa específica ou uma entrega específica pode afetar toda uma cadeia de valor, pode afetar, às vezes, toda uma área ali, toda uma região, né? Todo um nicho ali industrial. Então, acho que isso é bem complexo. Ainda mais a gente que depende mais da tecnologia hoje em dia, né? Então, boa parte dos serviços bancários, serviços de
logística que você tem no mercado, totalmente dependente da tecnologia e da energia. Sim. Então você imagina que se a gente fica hoje sem um serviço amparado pelo serviço de comunicação, eu vejo uma situação altamente crítica nisso, né? Sem dúvidas. Mas enfim, hoje eu estou só como entrevistado, senão entrevistador, não tô aqui vai ficar né, falando muito não. Não falo mais que o homem da cobra. Assunto legal, né? Eu adoro falar sobre essas coisas. Somos dois. Né? Como que a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas estão sendo usados na detecção de ameaças cibernéticas? Você está por dentro desse assunto? Legal. Pra poder falar? Como é que você vê? Sim. Assim, IA, né? Eu acho assim, primeiro vamos pensar em software de segurança, né? Antes de entrar em IA, que hoje é até um hype, né? Diria que é até um pouco exacerbado, demais. Porque no final... O conceito de IA é um conceito já antigo, não é um conceito tão novo assim. Obviamente que agora ficou um pouco mais popular, acho que principalmente com o ChatGPT, né? Mas pensando no lado do fabricante, muitos softwares de segurança, muitos serviços de segurança já usam esse tipo de recurso, né? E, se mostrou durante o tempo um tipo de uso positivo, né? Basicamente, existem algumas linhas ali, por exemplo, de endpoint security e algumas linhas de ação mesmo, né? Algumas seguem, por exemplo, uma lista de hash. Então, eu vi que esse malware aqui tem esse hash. Então, aí você ele consultava numa base, né? Chamado por assinatura. E ele olhava essa base e falava, beleza, esse hash é um malware, ele bloqueava. Hoje em dia, boa parte dos antivírus, né? Ou dos endpoints, eles já não precisam mais fazer isso. Então, eles analisam o comportamento daquele software. Uhum. E, obviamente, que esse comportamento, boa parte dele foi estudado ali, né? Usando IA, né? Usando ali recursos tecnológicos que tem vínculo com IA. Então, imagina, você instalou um software que ele não tem uma assinatura prevista, né? Não tá na lista ali. Esse software, pelo comportamento dele, vai ser pego ali como um malware, vai ser bloqueado. Então, com certeza, IA ajudou bastante na área de segurança. Então, esse é um lado positivo disso, né? Então, isso aí, tanto em rede, em outras coisas, dá para fazer coisas nessa linha. Não é mais por assinatura, mas talvez muitas vezes por comportamento. Agora, por outro lado, a IA também traz um lado, às vezes, que hoje a gente talvez não pense tanto, um lado obscuro, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente está pegando ali operações extremamente críticas e coisas extremamente importantes, né? E está terceirizando ali para uma coisa que é extremamente abstrata, né, para nós. Então, eu vejo muito desenvolvedor, por exemplo, na empresa, né, em lugares por aí... preciso fazer um código. Primeiro lugar que ele vai fazer o código é na IA. Ele joga lá, arruma esse código, sei lá o quê. E aí, magicamente, né, pra pessoa, aquele código ali plota na tela e tá resolvido. Só que ela não entende o que tá acontecendo ali por trás, ela não entende que, no final, tudo que você coloca ali naquilo é alimentado, né, é um mecanismo para que ela aprenda. Então, imagina que, você tá fornecendo, às vezes, muitas informações que você gostaria que fosse privada ou que você gostaria que não viesse a público para uma empresa que, muito sinceramente, pouquíssimas pessoas sabem como funciona de fato, né? Pouquíssimas pessoas, por exemplo, leram os termos de privacidade dessa empresa. Então, para você que está em casa, fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença. Eu sempre falo, fique em casa, como se todo mundo estivesse em home office. Se estiver no seu carro, estiver no trabalho, qualquer lugar que você esteja. Obrigado. No trem, por que não? Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau.